Lúcia abandona o velório do homem que amou por 30 anos nas sombras, apertando contra o peito uma pasta que contém a transferência total da herança e a ruína da família oficial. Ele me deixou tudo, e vou registrar agora mesmo. Ela grita para o taxista, com um misto de ódio e desespero. Mas um segredo aterrorizante escondido nos documentos faz o motorista frear bruscamente no meio do trânsito, implorando para que ela desça do carro antes que seja tarde demais. A decisão final vai chocar o mundo. A garoa fazia as lágrimas do mundo escorrerem pelo vidro, borrando a visão dos portões negros do cemitério. Lá dentro, o silêncio do táxi era absoluto, cortado apenas pelo chiado do pneu no asfalto molhado e o sussurro do motor morrendo lento num semáforo. Lúcia ajustou as luvas de seda preta, sentindo o atrito leve contra a pele, e puxou a pasta de couro para mais perto do peito. Era um escudo. Dentro daquele couro rígido e frio ao toque não estava papel. Estavam 30 anos de espera condensados em assinaturas e selos. Do banco do motorista, o cheiro de baunilha barata de arroz e tabaco velho tentava invadir seu espaço, um lembrete olfativo da realidade comum que ela sempre recusou fazer parte. Lá fora, o funeral de Eduardo se dissolvia como um carrossel lento. Ela observava através da mancha de água na janela, os guarda-chuvas negros abrindo e fechando como bocas gritando. Helena, a viúva oficial, segurava o braço do filho mais velho. Lúcia inclinou a cabeça, analisando a postura da mulher como quem lê um relatório financeiro com defeitos. Ombros caídos demais para quem perdeu a alma gêmea, olhos secos demais para quem estava despedindo de um amor de 40 anos. Aquilo era teatro, mal ensaiado. Lúcia conhecia a verdadeira dor de Eduardo, aquela que ele exalava no sofá do apartamento funcional quando a pressão arterial subia, o cansaço de manter uma fachada que pesava toneladas. A mulher lá fora chorava a posição social, o nome na sociedade. Lúcia, ali, apertava a analisa de metal da pasta até seus dedos ficarem esbranquiçados, sentindo o pulso bater rápido na têmpora. Ela não estava de luto, ela estava de prontidão. No painel, o relógio digital mudou de 15h42 para 15h43. O estômago deu um nó. Uma contração física e seca. O cartório fechava às 16 horas, 47 minutos. Se ela não chegasse, tudo aquilo morreria de novo, desta vez na burocracia. A liminar que a esposa certamente pediria amanhã de manhã sepultaria qualquer chance de justiça. Justiça. A palavra soava metálica em sua mente. Não era roubo, era correção. O táxi avançou alguns metros e parou de novo, preso no engarrafamento dos velórios. O motorista, um homem de rosto curtido pelo sol e bigode ralo, ajustou o retrovisor. O olhar dele bateu no dela curioso, avaliando a senhora bem vestida sozinha num táxi perto de um túmulo. A senhora quer que eu dê uma volta para o movimento baixar? Ou vamos direto? Lúcia ignorou a pergunta por um segundo, os olhos presos na figura de Helena entrando em uma limusine preta. Uma bolha de ódio subiu em sua garganta, não quente, mas fria, cristalina. A esposa estava indo para casa, para o conforto da herança garantida, para o reconhecimento público de viúva triste. Lúcia olhou para sua própria reflexão no vidro. Fantasma. Senhora invisível. Mas a pasta pesava como um tijolo no colo. Eduardo foi prudente. Ele foi covarde até o fim, mas foi prudente. Vai, centro. Rua da Consolação, perto do fórum. Não precisa economizar. A voz saiu seca, sem tremor. Era a voz da gestora que ela foi antes de aposentar para servir às necessidades dele. A voz de quem fechava contratos multibilionários e dispensava funcionários sem sentir na pele. O motorista buzinhou suavemente para um carro que freou na frente, o som agudo cortando o ar. A cidade lá fora continuava indiferente. O cinza das nuvens parecia descer e entrar pelo ar-condicionado. Tá feio o trânsito, dona. A marginal tá uma parada. Eu sei. Largue o taxímetro. E me leve por onde for mais rápido. É uma questão de vida ou morte. A ironia da frase pairou no ar, mas ela não sorriu. Eduardo morreu. O relógio corria. E ela, Lúcia, a amante de 30 anos, a outra, estava prestes a assumir o controle da narrativa. As luvas de seda escorregaram um pouco no plástico da capa da pasta. Ela puxou o zíper do casaco, sentindo o vento gelado que entrava pela fresta da janela. Ela não era a vítima dessa história. Era a executora. E se a família oficial pensava que a dor deles era legítima, eles ainda não tinham visto o que ela guardava naquela pasta escura. O táxi deu um arranque brusco, jogando Lúcia para trás. A visão do cemitério sumiu no espelho lateral, substituída pelo cinza dos prédios e pela fileira infinita de lanternas vermelhas. Era apenas uma corrida contra o tempo, mas para ela era o resgate da própria existência. As palhetas de borracha do limpador de para-brisa arrastam-se com um chiado agudo, insone, fatiando a água cinza que escorrega pelo vidro.
O cheiro de couro enjoado, aquele cheiro de carro que viu muita umidade, mistura-se ao aroma barato de um penduricalho de pinus embutido no ar-condicionado. Lúcia afunda no banco traseiro, o vestido de lã preta roçando no plástico gasto do estofamento. As pontas dos dedos estão geladas, cravadas na alça da pasta de couro preto que repousa sobre o colo como uma criança morta, rígida e pesada. Lá fora, os portões do cemitério são manchas de ferro oxidado desaparecendo na neblina. Através do retrovisor, ela vê os guarda-chuvas negros se aglomerando como um bando de corvos famintos. A família oficial. A farsa. O estômago dá um nó apertado, uma pontada de náusea que ela engole com secura. O táxi solta um guincho ao engrenar a primeira marcha, mergulhando no fluxo lento da avenida marginal. O motor ronca surdo, vibrando nas solas dos sapatos de Lúcia. Ela olha para o relógio de pulso. O ponteiro dos segundos avança com uma crueldade matemática. Faltam 45 minutos. 45 minutos para o mundo daquela gente lá atrás continuar perfeito. Ou 45 minutos para ela detonar a bomba silenciosa que Eduardo plantou em vida. O ar-condicionado bate no rosto, gelando o suor frio que começa a se formar na testa. O silêncio dentro do táxi é denso, palpável, apenas quebrado pelo bater rítmico das gotas de chuva no teto do carro. Nesse trânsito, dona, a gente chega lá nem amanhã. A voz do motorista ecoa, rouca, cortando o ar. Ele ajusta o retrovisor, os olhos encontrando os dela por um segundo rápido, curioso. Veio do enterro lá embaixo, né? Choveu o dia todo e sol agora que o cara desceu. Coisa do destino. Lúcia estreita os olhos, a mandíbula travando. Ela não quer conversa. Quer distância. Quer que o mundo pare de existir até que o documento esteja assinado. Mas as palavras do motorista funcionam como uma agulha em uma ferida aberta. Coisa do destino. Ela aperta a pasta com mais força, sentindo a textura áspera do couro sob as unhas pintadas de um vermelho escuro, quase marrom. Eduardo costumava dizer que destino era só desculpa para a falta de caráter. Ele disseu muito sobre caráter nos últimos 30 anos. É. A voz dela sai mais fina do que gostaria, controlando a tremedeira. É um dia de luto. O motorista acende um cigarro, apesar do letreiro proibido. A fumaça azulada sobe, misturando-se ao cheiro de mofo do banco. Ele estufa o peito, confortável na sua neutralidade de quem é pago apenas para dirigir. Faz parte. Meu pai morreu num dia desses, sol rachando, parecendo que o mundo estava rindo da nossa cara. Mas a vida segue, né? Onde a senhora quer ir para esquecer um pouco esse desgosto? Voltando para a Zona Sul? Lúcia prende a respiração. O termo esquecer soa como um insulto. Esquecer 30 anos roubados aos pedaços? Esquecer as promessas sussurradas em quartos de hotel que cheiravam a álcool e segredo? Ela olha para o rosto cansado do motorista no espelho. Ele espera um endereço residencial. Um lugar de lamento. Um lugar de viúva triste que recolhe as flores e chora no sofá. A realidade, porém, é um negócio sujo, áspero e urgente como o trânsito que o cerca. A mão dela treme levemente ao puxar o zíper lateral da pasta, apenas para ouvir o som metálico que corta a fumaça do cigarro. O relógio avança. Faltam 40 minutos. Não vou para casa, ela diz, a voz ganhando uma borda afiada, lâmina de aço frio. Vim do enterro do homem que amei durante 30 anos. E agora vou pegar o que ele me prometeu antes que essa família de hipócritas perceba que o cofre está vazio. O motorista freia bruscamente, o táxi quase sendo abalroado por uma moto que invade a faixa. A buzina estridente rasga os tímpanos. Ele vira a cabeça, o cigarro quase caindo da boca, os olhos arregalados tentando decifrar se aquilo é confissão ou ameaça. O silêncio volta, mas agora é carregado, eletrizado. O ar parece faltar no confinamento do carro. Desculpa, dona. Ele gagueja, o sotaque carregado de incredulidade. A senhora tá falando de herança? Agora? Centro. Ela recita o endereço com a precisão de um juiz sentenciando uma execução, ignorando o choque dele. Rua da Consolação em frente ao fórum. E pode apertar. Se o cartório fechar às 17, o enterro que eu assisti hoje vai ter sido só o começo do velório. Gostou dessa cena cheia de tensão? Se curtiu o roteiro, dá uma força pra gente. Curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. O som das palhetas do limpador de para-brisa arranhando o vidro seco, riando num ritmo nervoso que tentava, em vão, varrer a chuva fina e insistente. O cheiro de mofo do estofamento de vinil se misturava ao perfume de alfazema que Lúcia borrifara no pescoço há 2 horas, agora parecendo doce demais, enjoativo, incapaz de disfarçar o odor de cigarro impregnado no tecido do carro. O táxi não andava. Um mar de vermelho à frente, lanternas brilhando através da janela, distorcendo a cidade cinza lá fora em manchas de luz-óleo. Lúcia olhou para o relógio digital no painel. 16h32. A mão esquerda apertou a alça da pasta preta no colo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, perdendo a circulação. O couro frio e rígido do objeto roçava na seda do vestido preto, uma textura áspera e desconfortável contra o macio do tecido. Ela tirou o celular da bolsa com a outra mão. A tela piscou com o aviso de bateria fraca.
15%. O sinal oscilava entre uma barra e nenhum serviço. Dona, se for pro centro desse jeito... Roberto começou mexendo no rádio que só soltava chiados estáticos intercalados com a voz de um repórter falando de engarrafamento de 3 quilômetros na Marginal. Tem uma obra ali perto do Anhangabaú que travou tudo. Eu posso descer na República, a senhora faz o resto a pé, é mais rápido. São só 3 quadras. Lúcia ignorou a sugestão. O corpo rígido. O dedo polegar tremeu levemente ao descalar um número memorizado há tempos, mas nunca utilizado. Ela não queria o contato físico. Queria a burocracia limpa, sem cheiro de cemitério, sem o olhar julgador de um escrevente de cartório, sem o peso do asfalto sob os saltos. Se conseguisse resolver por telefone, se pudesse enviar uma foto, um e-mail, qualquer coisa, aquilo era apenas uma transação bancária. Não era uma declaração de guerra. Era apenas contabilidade. O sinal chamou. 1 vez. 2. 3. Uma voz eletrônica atendeu. Cartório de notas do 2º ofício. Todos os canais ocupados. Aguarde na linha. Lúcia apertou o celular contra o ouvido, fechando os olhos com força. O coração disparou, batendo contra as costelas de um modo que a assustou. Um tambor surdo que parecia ecoar no pequeno espaço fechado. Ela respirou fundo, tentando recuperar a postura da gestora eficiente. A mulher que controlava crises corporativas tomando café expresso. A mão livre afastou um fio de cabelo que grudara na testa suada. Não tem outro jeito, não? Roberto perguntou, olhando pelo retrovisor, os olhos cansados e pequenos cruzando com os dela por um segundo antes de voltar para o trânsito. A gente podia pegar a Radial Oeste, descer a Viela, sei lá. Pela hora que está, esse pessoal todo do velório deve estar chegando em casa agora, tomando café. A senhora devia ir para casa também, descansar. Isso tudo aí parece que é muita pressão para um dia de hoje. Pare de falar o que eu devo fazer, Lúcia cortou, a voz saindo mais aguda e fina do que pretendia, cortante como papel. Ela se ajustou no banco, o cinto de segurança roçando no pescoço e sufocando, apertado contra a clavícula. Isso é burocracia. Apenas papelada. Eduardo. O senhor Eduardo deixou tudo organizado. É só cumprir o protocolo. Nada mais. Protocolo. A palavra ficou solta no ar mofado do táxi, leve demais para o peso da pasta ridícula diante da gravidade do que aquilo significava. Ela desligou a ligação que não foi atendida, frustrada. A bateria caiu para 12%. O táxi deu um tranco brusco, avançou uns 2 metros e parou de novo. O motorista de um ônibus ao lado buzinou longamente, um som grave e estridente que ecoou dentro da cabeça dela, vibrando nos ossos do crânio. O suor frio começou a descer pela coluna, invisível sob o casaco de lã grossa gelando a pele. Ela tentou ligar de novo. Desta vez para o advogado da família. O advogado dela, não o deles. O homem que conhecia os segredos, mas não os nomes. Atende, pelo amor de Deus, ela murmurou, batendo levemente o joelho no banco da frente num ritmo rápido e nervoso. Roberto soltou um risinho seco, sem graça, esfregando a barba por fazer no queixo. É assim, né? Quando a gente precisa, ninguém tá nunca. Parece que o mundo faz de propósito só para testar a nossa paciência. Não me dê lições de karma, motorista, ela retrucou, a arrogância subindo como uma muralha de cimento para proteger a insegurança que vazava pelos olhos. Você não tem ideia do que está envolvido aqui. Não é falta de educação, é urgência. O mercado fecha em 1 hora e esses documentos têm validade. Se eu não protocolar hoje, perco tudo. A mentira saiu fácil, escorregadia. Validade. Como se fosse um cupom de desconto do supermercado. Mas na verdade, o que ela queria era evitar o olhar. Se ela pudesse simplesmente transferir a posse digitalmente, ela faria. Ela queria a invisibilidade de volta. Queria o dinheiro, o reconhecimento em preto e branco, mas não queria o estilhaço. Não queria caminhar pela porta da frente do cartório como uma ladra, como a outra. O trânsito se moveu outro pouco. A chuva aumentou de intensidade, transformando o asfalto lá fora em um espelho negro e traiçoeiro. O rádio do táxi finalmente achou uma frequência clara. Falecimento do empresário Eduardo Martins, 62 anos. Deixa um império na área de construção civil. A voz do locutor entrou como uma navalha na pequena bolha do táxi. O nome bateu forte. Eduardo Martins. Lúcia paralisou. O sangue subindo para o rosto, as orelhas queimando. Ela inclinou-se para a frente, agarrando o encosto do banco do motorista. Espere, ela disse, a voz trêmula. Aumente o volume. Roberto girou o botão. O som chiado aumentou junto com a voz metálica do repórter. Assim que a família oficial se pronuncie sobre a sucessão. Analistas prevêem queda brusca nas ações da Martins em Filhos na abertura da bolsa de amanhã devido à instabilidade governance da empresa. Lúcia recuou no banco como se tivesse levado um tapa na cara. O mundo lá fora já sabia. O mercado já estava mexendo as peças. A família oficial. As palavras soaram como uma sentença. Ela olhou para a pasta. Se o mercado já sabia, a esposa e os filhos já tinham sido alertados pelos advogados deles. Eles já estariam se reunindo, blindando os bens. O prazo dela não era até às 17 horas.
O prazo dele tinha acabado agora, naquele instante em que o rádio tocou. Não é ele, ela sussurrou mais para si mesma, tentando afastar o pânico. É outro. Quem, dona? Roberto perguntou, olhando o rádio confuso, as mãos no volante enorme. O tal Martins da construção? Esse morreu mesmo, hein? Noticiaram ontem à noite. Lúcia sentiu o estômago revirar, uma náusea ácida subir pela garganta. A coincidência boba gelou o sangue nas veias. Não era coincidência. Era o realismo brutal da situação. A visão de si mesma andando pela rua, exposta como a amante que roubou a herança, fez o ar faltar. Os batimentos do coração subiram para 120 por minuto. Não importa, ela gritou, a voz quebrando no final, a máscara de fria gerencial se esfarelando por completo. Siga, ande, temos que sair daqui. Ela bateu com a palma da mão na porta de vidro. 2 sons secos, desesperados. O táxi estava cercado por caminhões de entrega e carros populares. Não havia saída lateral. Não havia atalho. A solução fácil de ligar para o cartório falhou. A tentativa de dissociar a emoção da tarefa falhou. O mundo lá fora, com seus noticiários financeiros e engarrafamentos e mortes, estava invadindo o táxi e esmagando ela contra o banco. Lúcia olhou para o celular. 12%. Sem sinal. A tela pisca um aviso de baixo sinal no canto, zombando dela. Ela prendeu a respiração, sentindo o cheiro do próprio suor se misturando ao cheiro de couro queimado do freio do carro à frente. Não ia dar para escapar. Ela ia ter que descer e entrar naquele prédio e encarar o escrevente e o rosto da esposa nos jornais do dia seguinte. Fica tranquila, Roberto falou, a voz baixa, tentando apaziguar a fera que parecia prestes a explodir no banco de trás. Eu conheço um atalho. Tem uma viela aqui atrás daquele prédio antigo que os motoqueiros usam. Não é bonito, não é avenida, tem buraco e lama, mas sai lá atrás do fórum. Se a senhora topar pegar um pouco de lama na roda. Lúcia olhou para ele, o rosto marcado, rugas expressivas de quem já viu a cidade engolir gente inteira. Ele era esperto. Ele queria ajudar, ou pelo menos queria o dinheiro da corrida. Mas ela percebeu que a solução fácil não existia mais. O caminho bonito e limpo, a transferência silenciosa, era uma fantasia de morto. A realidade era essa, a viela suja, a pressa, a lama, o confronto. A hesitação morreu ali, substituída pela adrenalina pura do desespero. Vá! Ela ordenou limpando a testa com a mão trêmula, a pasta agora abraçada contra o peito como um escudo contra balas. Pelo atalho. Eu preciso chegar antes que eles enterrem o dinheiro junto com ele. Roberto sinalizou, cortando 2 faixas de rolamento de uma vez, ignorando os berros de um motoboy que passava raspando. Buzinas irromperam ao redor, um coro de fúria urbano. O táxi balançou perigosamente, soltando um ruído metálico da suspensão cansada. Lúcia segurou com as 2 mãos a ala da pasta, as unhas cravando no couro, sentindo que se ela soltasse, ela mesma seria arremessada para fora daquele carro em movimento. Ela aceitara o caminho sujo. Não havia mais volta. O táxi acelera bruscamente, o motor roncando como um bicho cansado subindo a rampa de acesso à via expressa. Lá fora, a chuva encrespada transforma os faróis dos carros em manchas vermelhas e amarelas que escorrem pelo vidro, uma aquarela turva de quem tem pressa e não vai a lugar nenhum. Lúcia afunda no banco de couro estourado, cheirando a mistura ácida de limão vencido do aromatizante e o ozônio úmido que entra pela fresta da janela. Suas mãos, luvas de pele fina, apertam a alça da pasta preta apoiada nas coxas até os nós dos dedos ficarem brancos. O objeto é pesado. Uma massa física e inerte que puxa seu centro de gravidade para baixo, prendendo-a ao banco. No retrovisor, os olhos escuros de Roberto encontram os dela por um segundo, rápidos como um piscar. O motorista pia a língua, o som estranho no espaço fechado do carro. Então, qual é o roteiro, dona? Pelo caminho que eu tô vendo, a senhora não tá indo para casa tirar o salto alto, não. O centro tá um formigueiro hoje, dia de pagamento é sempre aquela loucura. Lúcia não desvia o olhar da chuva que bate contra o para-brisa. O limpador de para-brisa faz um chiado agudo, ritmado, shh, wak, cortando o silêncio entre eles. Ela respira fundo, o ar pesado entrando frio nos pulmões e estala a língua contra o céu da boca. A indecisão que amolecia seus ombros desaparece, substituída por uma postura rígida de quem acabou de assinar um termo de compromisso interno. Cartório do 12º ofício. Rua da Consolação, perto da praça. Vá pelo túnel, o engarrafamento da marginal vai me atrasar. O motorista franze a testa, as mãos calejadas girando o volante suavemente para contornar uma moto que avança errante. Cartório? Nesse dia? Olha, só digo porque já vi muito filme rolar nesse banco aí. Dia de enterro e papéis de cartório não são bom casamento. É muita emoção para um único turno. A senhora tem certeza que não quer ir para um hotel, um café, tomar um ar? Eu não quero ar, quero um carimbo. A voz sai seca sem inflexão, com a autoridade de quem está acostumado a dar ordens que ninguém ousa questionar. Ela passa o policerno pelo fecho de metal da pasta, o metal gelado queimando a ponta do dedo.
Se eu não estiver na porta desse prédio antes das 5 horas, 30 anos de trabalho vão pro lixo. Então esqueça o conselho de terapeuta de bar e dirija. Roberto encolhe os ombros, vira a chave no contato para destravar as portas automaticamente num claque seco que ressoa no fundo do carro. Tá bom. Quem manda aqui é a clienta. Mas o centro tá feio hoje, viu? Tinha melhor programa para fazer num dia de chuva. O carro mergulha na escuridão do túnel, a luz artificial amarela banhando o rosto de Lúcia e destacando as rugas finas ao redor dos lábios. Ela olha para o relógio de pulso, os ponteiros avançando impiedáveis. O cemitério ficou para trás. Enterro, luto e flores murchas. Agora, o carro não é mais um refúgio, é um veículo de assalto. O que está dentro da pasta não são mais papéis, é o detonador. Ela ajusta a postura, levanta o queixo e seus olhos param de ver o trânsito para focar num ponto invisível à frente. Não há mais hesitação. Se ela descer agora, é apenas a executiva entrando no campo de batalha burocrático para tomar o que é seu pela força da lei. Dirija. O relógio está correndo. O para-brisa diante é uma mancha cinza de borrão. A chuva miúda e insistente, chicoteando o vidro como se tentasse limpar uma sujeira que só ela via. Lá fora, o asfalto das marginais é uma ferida aberta, vermelho de lanternas traseiras paradas. O cheiro de ar-condicionado viciado, misturado ao odor de couro ressecado do banco, sufoca. Lucy ajusta a alça da bolsa preta que escorrega, puxando-a com violência desnecessária de volta para o colo. O couro da pasta está gelado, queimando a pele fina de suas coxas através da meia calça. Tá difícil hoje, né, dona? Esse trânsito tá uma tortura. Parece que a cidade inteira resolveu sair junto. O motorista, Roberto, ajusta o retrovisor. Os olhos dele encontram os dela por um segundo antes de desviarem de volta para a via congestionada. Lúcia não responde imediatamente. Ela olha para o relógio no pulso. O ponteiro dos segundos avança com uma indiferença insultuosa. Faltam 40 minutos para o cartório fechar as portas. 40 minutos para 30 anos deixarem de ser segredo e virarem lei. O senhor tem caminho alternativo ou não? A voz sai seca, cortante, como se estivesse dando uma ordem a um subordinado em uma reunião de diretoria. Estou atrasada. Seja lá para onde a senhora for. Todo mundo está atrasado nesse trânsito. Olha só essa zoeira. Roberto gesticula para fora, onde um motoboy faz um zigue-zague perigoso entre os carros. Mas dá para furar pela regional, viu? É cheio de buraco, mas pelo menos as rodas giram. Qual é o ponto final? Lúcia prende a respiração. O endereço pesa na boca. Se ela falar se der o destino, a corrida se torna real, concreta, e não mais um exercício de imaginação. Ela aperta a pasta contra o peito. A textura rígida do material sob o dedo é a única coisa sólida num mundo que desmorona com a morte dele. Cartório do segundo ofício. Rua São Bento. Perto do centro. O silêncio que se segue no táxi é denso, carregado de subentendidos. Roberto cospe pela janela aberta um pouco, o som grotesco quebrando a elegância do momento. Cartório? Num dia de enterro? Ele lança a palavra no ar, experimentando o peso dela. A senhora tá vindo lá do cemitério então, é? Pela roupa e pela cara. Lúcia se endireita no banco. O espasmo de dor na lombar, uma velha conhecida, tenta aflorar, mas ela a reprime. Não pode parecer frágil. Não agora. Vim de onde preciso vir. Onde eu estava não importa. O que importa é que tenho documentos para protocolar antes do expediente encerrar. Isso é o que importa. É que é meio esquisito, né não? Roberto insiste, acelerando o Devinho enquanto o sinal abre para amarelo, decidindo arriscar a passagem. Sair de um velório direto para a burocracia. Parece que o morto não tem direito nem de descansar em paz. Coisa de rico deve ser. Brigando por tostão ainda com o suor fresco na terra. A arrogância moral sobe à garganta de Lúcia, quente e ácida. Ele julga. Ele, que não conhece Eduardo, não sabe dos bilhetes, dos almoços às terças-feiras, da promessa feita na varanda daquela casa em Campos do Jordão, onde a neblina cobria a mentira. Para Roberto, ela é apenas a outra, a intrusa. Ela precisa que ele veja a lógica. Precisa de um aliado, mesmo que temporário, para validar o que está prestes a fazer. Não é briga por tostão, moço. É organização. Eduardo. O senhor falecido era um homem desorganizado com sentimentos, mas metódico com negócios. Ela ajeita a saia, alisando a tecido como se fosse a própria reputação. O que está nesta pasta não é dinheiro. É reconhecimento. 30 anos de vida não somem num caixão só porque a família oficial decidiu chorar agora. Eles não estavam lá quando ele precisou de verdade. Roberto solta uma risada curta, sem graça, batendo no volante. A senhora fala bonito, parece advogada. Mas minha mãe sempre dizia, morto não vê nada, e quem fica é a família que assina o atestado. A mulher dele, os filhos, eles estão lá agora vendo a terra cair. A senhora está correndo para o cartório. Pela lógica, o tribunal da rua vai condenar a senhora antes mesmo do juiz bater o martelo. O táxi tomba bruscamente para a esquerda, entrando na via expressa.
O pneu bate em um buraco e o impacto sacode o esqueleto de Lúcia. O estômago dela dá um nó. As palavras do motorista são agulhas. A família oficial. A imagem de Helena, a esposa, perfeita e composta, segurando o braço dos filhos, surge na mente de Lúcia como um fantasma. Eles estão de luto público, garantidos pela lei e pela moralidade. Lúcia está dentro de um Uno com cheiro de cigarro, correndo contra o tempo. A família? Lúcia começa, a voz trêmula de raiva, lutando para manter o tom executivo. A família é uma construção social. Conveniência. O que ele tinha comigo era visceral. Era real. Isso aqui, ela bate na pasta, o som seco ecoando no interior do carro. É a única prova tangível de que o que a gente viveu não foi um delírio. Eu tenho o direito. Ele me deu o direito. Direito a senhora tem. Roberto concorda, mas o tom é de quem não está convencido, apenas querendo evitar briga. Mas e o coração? A senhora não sente que está passando por cima deles? Vai deixar aquela gente na rua praticamente. Eles não vão ficar na rua e você sabe disso. Eles vão ficar apenas menos ricos, menos confortáveis. A arrogância deles que vai ser atingida, não a sobrevivência. Lúcia olha pela janela. A chuva agora é uma cortina opaca, apagando os prédios. Eu fiquei 30 anos sendo a invisível. A amiga. A patroa. Agora, com esse papel, eu vou ser a dona. A visível. Eu vou ser a única coisa que vai importar na conversa deles na mesa de jantar hoje à noite. O motor do táxi ronca mais alto, subindo uma lenta inclinação rumo ao centro velho da cidade. O relógio avança. Faltam 20 minutos. Lúcia sente a umidade das mãos grudando no revestimento da pasta. O suor frio desce pela coluna, invisível sob o blazer de lã preta. Ela precisa acreditar nisso. Se ela parar para sentir o que Roberto está sugerindo, empatia, remorso, tudo se perde. Ela não pode ser humana agora. Ela tem que ser a gestora, a executora do testamento silencioso. Olha, eu só sou o motorista, né? Roberto fala depois de um longo intervalo, acendendo o alerta de troca de faixa. Mas já vi muita coisa nesse volante. Dinheiro traz uma coisa, o amor traz outra. Misturar os dois é temerário. A senhora tem certeza do que tem dentro dessa pasta? A assinatura tá válida? Porque a mulher dele, se a família for daquelas de topete todo, eles não vão deixar a senhora entrar no cartório sem briga. Vão ter advogado esperando na porta, pode apostar. Lúcia olha para o rosto cansado do motorista no retrovisor. A dúvida dele é um espelho da dela. Ela puxa o zímetro lateral da pasta devagar, apenas o suficiente para espiar a ponta do papel branco, timbrado, a assinatura no canto inferior direito. Aquela letra E, trêmula, que Eduardo fez nas últimas semanas. A última arma dele. Os advogados deles não sabem desses papéis. Ela sussurra mais para si mesma, mas Roberto ouve. Eles acham que tem tudo. É essa a surpresa. Eu sou a surpresa. Então boa sorte, dona. Roberto buzina para um Fusca que fecha a passagem, perdendo a compostura por um segundo. Porque a senhora vai precisar. O centro tá bagunçado. E bandido que gosta de dia de chuva e confusão. Tudo junto. A senhora tá sozinha nessa. Lúcia fecha o zímetro da pasta com um clique metálico, alto e definitivo. Sozinha. Sempre esteve. Eduardo não está aqui para segurar a mão dela na porta do cartório. A única companhia é a pasta fria e o taxista cético que acha que ela está cometendo um pecado. Ela sente o peso do documento, o peso de 3 décadas de mentiras prestes a explodir. Eu não estou sozinha, ela corrige, erguendo o queixo, postura de quem já sentou na cabeceira da mesa. Eu tenho a razão. E tenho o tempo. Vamos. Ande. O relógio não para por causa da chuva. O ponteiro do relógio no painel avança com uma crueldade burocrática. Lá fora, a chuva não é mais uma cortina. É um bloqueio de concreto, transformando as faixas da marginal em um rio de metal parado. O cheiro de mofo misturado ao desodorante de carro pinho invade as narinas, ácido e enjoativo. Lúcia aperta a pasta de couro contra o peito, as pontas dos dedos ficando brancas com a pressão, sentindo a textura fria e rígida do material contra a costela. O silêncio no táxi é pesado, quebrado apenas pelo chiado do pneu no asfalto molhado e pela buzina furiosa de um caminhão à frente, um som agudo e contínuo que perfura o cérebro. É uma barreira física. O trânsito está morto. O motorista ajusta o retrovisor, os olhos encontrando os dela pelo reflexo. Acho que vamos ficar aqui um bom tempo, dona. Tombou um caminhão-tanque laçante na frente. A polícia está isolando a pista. Lúcia solta o ar com violência, como se tivesse sido socada no estômago. Ela não pode esperar. O cartório fecha às 17 e o ponteiro já beija às 15. O sistema, a cidade, a chuva, tudo conspira contra o cronograma perfeito que ela traçou na cabeça. Tem alguma saída? Alguma transversal que essa gente da periferia não conhece? O motorista franze a testa ofendido, mas mantém a voz calma, tentando não aumentar a tensão que já ocupa todo o ar-condicionado do carro. Conheço sim, mas é furar a contramão na Rebouças. É arriscado,
A blitz está pesada hoje. Fura. Eu pago a multa. Eu pago o que for preciso. Siga. Ela está mandando. É o que ela sabe fazer. Gestora de relacionamentos. Resolve tudo com ordens. Mas o motorista hesita, o pé no freio balançando, e isso a enfurece. A arrogância dela sobe a garganta, impedindo de ver a lógica. Ela se acha acima da lei, acima do trânsito, acima das regras que se aplicam aos mortais comuns. Ela é a herdeira da verdade. O carro faz um movimento brusco, saindo da fila e entrando pela acostada, a lataria rangendo com o impacto de uma valeta. O rádio, que estava no volume baixo, aumenta de repente com uma estática elétrica, cortado por uma voz de locutor de jornal. Informações atualizadas sobre a morte do empresário Eduardo Menezes. A família oficial pede privacidade, enquanto advogados da viúva Menezes já se reuniriam para... Lúcia estende a mão, tremendo, e dá um tapa seco no botão de desligar. O silêncio volta, mas agora é um silêncio hostil. A pele do rosto queima, o coração dispara contra os ossos. O sistema já está se movendo. Helena, a viúva Menezes, já está posicionando as peças no tabuleiro. E Lúcia está presa em um táxi, fedendo a água de chuva e couro barato, tentando furar a contramão. Viu isso? A rádio. Ela já tá com os advogados. Quem é a viúva? É normal, dona. O homem morreu e deixou um império. Ninguém senta e chora na hora de ver a grana sumir. Ela não tem direito de mover uma palha. Ela não sabia quem ele era. Mas era ela que estava na foto do obituário, não era? Lúcia prende a respiração. A frase corta como uma lâmina. É a verdade crua, despida da justificativa romântica que ela construiu por 30 anos. A arrogância moral vacila por um segundo, mas logo é substituída por uma raiva fria e defensiva. O motorista está sendo insolente. Ele é um nobody, um motorista de táxi ousando julgar a legitimidade de 30 anos de amor secreto. Ela era a decoração, a moldura. Eu era o quadro. E se você não apertar esse acelerador e me levar até esse cartório, eu vou virar essa cidade do avesso para garantir que você perca essa licença amarela. Vai! O carro entra na contramão. O motor do Opala range, um gemido de metal cansado. Lúcia olha para o relógio. 16h40. As gotas de chuva na janela distorcem os prédios, transformando-os em fantasmas cinzentos que desmoronam. A mão dela desliza para a fechadura da pasta, abre uns 2 centímetros. O papel está lá. O golpe fatal. Mas se ela não chegar a tempo, o papel vira lixo. A validade dele depende da burocracia. A ironia faz o estômago revirar. 30 anos de paixão reduzidos a um carimbo que está prestes a expirar. De repente, uma sirene. Um estrondo vermelho e azul bate no vidro traseiro. Uma viatura da polícia militar encostou na traseira, a girafa iluminando o interior do táxi com um flash alucinante. Merda, te falei que tinha blitz. Não pare, você não pode parar. Dona, se eu não parar eles atiram. E eu tenho filha. O carro freia bruscamente. O cinto de segurança corta o ombro de Lúcia, prendendo-a no banco. A pasta escorrega um pouco, quase indo para o chão. O motorista baixa o vidro. O policial se aproxima, a cara dura, a chuva escorrendo pelo capacete. Lúcia olha para o relógio. 16h50. O tempo está vencendo. A lei a pegou. E ela percebe, com um pavor gelado nas mãos suadas, que seu dinheiro e sua arrogância não podem comprar uma saída desta. Ela é apenas mais uma velha num táxi furado na contramão da vida. Se você gostou dessa tensão insuportável e quer saber até onde Lúcia é capaz de ir para validar sua existência, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo dessa história. O trânsito engarrafava na Marginal Tietê como uma veia entupida, sem pressa de esvaziar. O cinza lá fora era absoluto, lavado por uma chuva teimosa que transformava os prédios distantes em manchas borradas de aquarela triste. Lá dentro, o ar-condicionado chia com um ritmo agudo, competindo com o barulho das gotas batendo no teto do carro. O cheiro de couro envelhecido do banco misturava-se ao aroma de um perfume de sândalo, caro e enjoativo, que Lúcia exalava, uma nuvem invisível de elegância naquele espaço apertado. Roberto coçou a nuca, o olhar no retrovisor insistente. Ele já tinha percebido a rigidez nos ombros da mulher, a maneira como ela afundava as unhas na pasta preta de couro no colo. A curiosidade era uma pulga atrás da orelha dele. Olha, só tô dizendo... A família toda lá no cemitério chorando, jogando terra em cima do homem. E a senhora aqui com essa mala correndo pro cartório. Parece filme de novela, aquilo. As pessoas vão falar, vai saber lá o quê? Não tem medo de uma barrigada dos filhos dele? Lúcia parou de olhar para a chuva. Lentamente girou a cabeça. O rosto dela era uma máscara de creme perfeito, mas os olhos eram gelados, calculistas, sem espaço para a piedade que o motorista implorava. Filhos! A voz saiu baixa, arrastada com um desprezo que fez a temperatura no táxi cair degraus abaixo. Você acha que aquela garotada chora pela ausência do pai? Eles choram o buffet que vai diminuir. Eles choram a herdade que vai ter que ser repartida. Ela puxou a fechadura dourada da pasta. Um clique seco e metálico cortou o som da chuva.
Roberto enrijeceu as mãos no volante, acompanhando o movimento pelo espelho. Lúcia abriu a pasta como se estivesse expondo uma víscera, mas com a delicadeza de quem manuseia joias. Dentro não havia fotos de criança nem cartas amarrotadas. Havia papel. Muito papel. Papel pesado com brasões, carimbos e assinaturas. Ela retirou um maço amarrado com elástico vermelho. O som do papel sendo batido contra a coxa para alinhar foi seco, autoritative. Quer ver o que é medo, Roberto? Quer ver o que é justiça? Ela estendeu a mão para a frente, segurando o documento para o motorista ver, sem deixá-lo tocar. Leitura. Isto aqui é a escritura definitiva do apartamento nos Jardins. O cobertura. Aquele que a esposa dele, a Santa Helena, decorou com revistas de arquitetura, mas que nunca teve o nome no registro. E aqui, ela batia com a ponta do dedo indicador, afiada como uma adaga no segundo papel. Aqui é o melhor. 30% das ações ordinárias da holding da empresa. O carro deu uma trancada abrupta ao soltar o freio, e Roberto quase engoliu seco. Ele viu os carimbos, as datas recentes. O documento assinado meses antes da morte. Meu Deus! O motorista sussurrou, o senso de justiça popular balançando. A senhora vai deixar a viúva e os filhos na rua? 30% da empresa? Isso quebra um negócio, dona. Isso desmonta o legado do homem. Vira um processo de anos. O dinheiro vai tudo pro advogado. A família se destrói. Lúcia recolheu os papos com um movimento brusco, fechando a pasta de novo com um baque surdo que ecoou no fundo do táxi. O cheiro de papel novo e tinta de carimbo subiu-lhe ao nariz, acre e poderoso. O estômago dela revirou, não por culpa, mas pela adrenalina antecipada do golpe. Legado? Ela riu, um som curto, sem graça. O legado dele sou eu. 30 anos de terças e quintas, de almoços em hotéis de hora marcada, de mentiras disfarçadas de reuniões. Enquanto ela exibia o anel no dedo, eu carregava a dignidade dele nas costas. Eduardo prometeu que um dia eu seria a única dona da verdade. O dia chegou, Roberto. Mas eles vão odiar a senhora, ele insistiu, tocando a buzina por reflexo quando um motoqueiro cortou a frente. A senhora vai ser a vilã da história. Vão crucificar a senhora na justiça e na cidade. Vilã? Lúcia ajeitou a saia de seda, sentindo o tecido frio escorregar pelas coxas, uma sensação tátil que a aterrava. A pasta parecia pesar 1 tonelada agora, pressa de concreto e culpa materializada. Eu já fui a fantasma, já fui a invisível, já fui a outra. Pela primeira vez em 30 anos vou ser a protagonista. Pode chamar isso de vilania se quiser. Eu chamo de cobrança. O taxímetro marcava o preço da corrida subindo, mas Lúcia sabia que o custo real era aquele que ela estava prestes a pagar. A paz, o silêncio, a possibilidade de continuar vivendo na sombra confortável da mentira. Mas a arrogância, aquela falha fatal que a cegava, gritava mais alto. Ela não era apenas uma amante. Ela era a credora de uma vida inteira não paga. Ande, ela ordenou, a voz durando, olhando para os prédios cinzentos que se aproximavam. O cartório fecha às 17 horas e essa transferência não vai esperar pela compaixão de ninguém. O táxi freia de forma brusca, inércia jogando o corpo para frente. O som da chuva grossa batendo no teto do Uno velho aumenta, como se dezenas de dedos estivessem batendo palmas ritmadas exigindo atenção. À frente, um mar de lanternas vermelhas brilha através da garoa. O ponteiro digital acende no painel. 17h15. O cartório fecha às 18, mas sabe como é essa burocracia lenta e perversa. O balcão de protocolo encerra antes, engolindo petições que chegam 1 minuto tarde demais. O cheiro de desodorante de carro barato, limão e um fundo de mofo se intensifica com o ar-condicionado ligado no máximo, misturando-se ao odor de borracha queimada que vem de fora. Lúcia vê os minutos escaparem não como tempo, mas como areia fina escorrendo pelos dedos, levando 30 anos de história junto. A gente não vai passar dessa avenida hoje, dona. Tá um formigueiro de merda daqui até o centro. É melhor você deixar para amanhã. Roberto resmunga, coçando a barba por fazer, o olho preso no retrovisor, tentando encontrar uma saída humana naquele caos de metal. O rosto de Lúcia endurece. As linhas finas ao redor da boca parecem profundar, escavando uma determinação gelada. A mão esquerda aperta a pasta preta no colo, as unhas curtas e sem esmalte cravando no couro fino até ficarem brancas. Ela já viu esse filme antes. Mesas de reuniões corporativas onde todos falavam, culpavam o trânsito, o sistema, o tempo, mas ninguém decidia. A inércia é o que mata o negócio. E dessa vez, o negócio a falir é a própria existência dela. Ela não é mais a passageira, ela é a gestora desta crise. Vira. Agora. Onde, minha senhora? Tá tudo mão única para lá. Naquela passagem ali, à esquerda, aquele beco estreito. O dedo dela aponta, imperativo, manchando o vidro embaciado. Roberto torce o pescoço, o cinto de segurança travando bruscamente no peito. Aquele beco não passa, senhora.
É ladeira paralelepípedo antigo e tem... Eu disse vira. A voz sai cortante, uma lâmina cirúrgica cortando a murmúria dele. A amante enlutada desaparece, substituída pela executiva que aprendeu a mandar homens calarem e fazerem o trabalho. O motorista encara ela pelo espelho, o protesto morrendo na garganta diante daqueles olhos parados, fixos num ponto invisível à frente, pupilas dilatadas. Ele solta um suspiro que fura o lábio, maldizendo baixinho a clientela maluca da cidade e vira o volante. O carro tomba para a sua lateral, a suspensão rangendo em agonia e se enfia na rua escura que serpenteia entre os prédios. O estômago de Lúcia dá um nó, a bile subindo devagar, mas ela não se mexe. Mantém a postura reta, a coluna ereta alinhada com o encosto do banco, usando a pasta como um escudo contra o impacto de cada buraco. Só o senhor e eu sabemos que estou aqui, Roberto. Ninguém mais no mundo sabe desse táxi, dessa pasta, desse endereço. Se a gente atrasar, 30 anos viram pó. Ela fala olhando para frente, mas a mensagem é um mantra interno, justificativa para quebrar as regras de trânsito e as leis da moral. O táxi balança violentamente ao desviar de uma poça funda. Água barrenta salpica a janela, borrando a visão dos prédios cinzentos que se inclinam sobre o carro como gigantes decrépitos vigiando o crime. O som de buzinas na avenida principal parece distante, abafado pela chuva e pelas paredes estreitas do beco. Lúcia segura a manopla da porta com a mão direita, os nós dos dedos brancando pela força, sentindo a vibração metálica do motor passando pelo braço. O táxi é uma extensão do seu corpo agora, um cavalo de batalha na lama. E se cair uma fiscalização? Ou se o asfalto cair? Roberto pergunta pisando fundo para subir a ladeira íngreme, o motor do carro roncando em protesto, o cheiro de óleo queimado invadindo o interior. Cai fiscalização na vida das pessoas o tempo todo, Roberto. Quando menos esperam, o marido morre, o amor acaba, o contrato vira lixo. Ela se inclina ligeiramente para frente, forçando o motorista. A gente pega o atalho. A gente engana o trânsito. A gente chega lá antes de todos. A dor que vem depois é problema do futuro. O pneu derrapa numa pedra solta, o carro faz um barulho de raspão metálico que arranha os nervos. Lúcia não estremece. Ela aperta os olhos por um segundo, sentindo o cheiro de terra molhada e ozônio, calculando o tempo restante. Quando abre, o olhar é de feroz determinação. A dúvida foi deixada para trás junto com o caixão de Eduardo. Agora é guerra. Siga, mais rápido. É uma ordem, não um pedido. Roberto aperta o acelerador. O carro ganha velocidade na descida perigosa, cortando o seu vento frio e a chuva. O cartório está lá, no final daquele túnel urbano escuro, esperando como um tribunal silencioso. Lúcia sente o coração bater contra as costelas, mas a mente está absolutamente gelada, calculando cada segundo como se fosse um centavo na sua conta bancária. Ela vai entrar naquele cartório e explodir tudo, mesmo que precise dirigir o táxi ela mesma. O para-choque do carro da frente ocupa todo o campo de visão, uma montanha de ferrugem e lama enferrujada. O táxi arrasta-se em primeira marcha, o motor roncando como um animal moribundo. Lúcia aperta o tecido do vestido entre os dedos, o nó no estômago apertando com cada centímetro que não é percorrido. O cheiro de ar-condicionado velho, misturado ao odor de melaço de canela que vem de fora, invade as narinas enjoante. O motorista batuca os dedos no volante, um ritmo impaciente de quem já perdeu a própria guerra contra o tempo. Esse engarrafamento tá de parar o trânsito, hein? O pessoal do metrô deve ter quebrado a linha de novo. Tá todo mundo descendo pro centro assim, às pressas. Ela não ouve. Os olhos dela estão cravados no painel do táxi. 16h42. O relógio digital pisca em um vermelho ofensivo, como um olho injetado de sangue zombando da urgência dela. Faltam 18 minutos. 18 minutos para 30 anos. O suor frio escorre pela coluna, fazendo a blusa de seda grudar nas costas de forma repugnante. O ar do carro parece rarefeito, insuficiente para os dois. O celular vibra na bolsa preta. O som é abafado pelo couro grosso, mas o impacto na coxa é elétrico. Um choque. Ela tira o aparelho com mãos que de repente não lhe pertencem mais, dedos trêmulos deslizando sobre a tela lisa. Não é Eduardo, óbvio. Não pode ser. É uma mensagem de um número salvo apenas como Dr. Mendes. Não vá. A viúva já entrou com tutela antecipada. O tabelião foi notificado agora há pouco. Se aparecer lá, a polícia vai ser chamada. O mundo lá fora, com sua chuva miúda e cinzenta, parece inclinar para o lado. O prédio à direita, um amontoado de tijolos sujos, ameaça desabar sobre o carro. A pasta preta segura com força suficiente para deixar as falanges brancas. De repente não parece um escudo, mas um peso morto. Uma âncora destinada a afogá-la no meio dessa avenida suja. O plano perfeito, a cartada final de um homem moribundo, estava se desfazendo em pixels diante dos olhos dela. Ela solta um grunhido, um som gutural e animal que prende no fundo da garganta. A arrogância estilhaça. O ar-condicionado agora parece gelado demais, congelando o suor na testa. Ela não é a vilã poderosa.
Ela é uma velha sentada num Uno 1000 com uma arma que foi descarregada antes do tiro. A senhora tá bem, dona? Ficou branco de falecida. Vire essa merda agora. Como assim vire? Tá no meio da avenida, dona. Só dá pra virar no acostamento depois da ponte. Eu não falei pra ir pro cartório ainda. Vire, me leve pra outro lugar. Mas o senhor disse que o prazo era agora. Se a senhora não for, perde o dinheiro, né? Vai embora pro saco. O motorista vira o rosto no espelho retrovisor, os olhos castanhos cheios de um julgamento torto. Ele vê uma mulher rica tentando fugir da lei. Ele não vê o amor de 30 anos sendo rasgado na beira da calçada. Ele vê apenas mais uma granfina pirada. Você não entende, seu idiota. Eles já sabem. Eles prenderam o tabelião. Se eu entrar lá, eu não assino a transferência. Eu assino a minha própria prisão. O Eduardo, aquele covarde, ele me deixou numa armadilha. Ela morde o lábio até sentir o gosto metálico do sangue. A dor física é a única coisa real agora. O gosto de ferro na língua. A textura áspera do banco de couro roendo as coxas. O som ensurdecedor da buzina de um caminhão ao lado, um berço prolongado que soa como risada. Tá, calma. Mas pra onde eu vou? Aqui é mão única. Faz qualquer coisa. Anda, não pode parar. O táxi dá um solavanco quando o motorista arranca para a faixa da esquerda cortando um ônibus. O movimento brusco joga Lúcia contra a porta, o ombro batendo com força no plástico duro. A dor aguda irradia pelo braço que segura a pasta. Ela se segura, mas a sensação é de que os ossos estão se quebrando por dentro. Fisicamente ela está inteira, mas ela sente a estrutura da própria identidade estilhaçando. A pasta que ela carrega, que era o troféu, agora é a prova do crime. Olha, se a polícia está envolvida, a senhora devia ir para a delegacia, não correr. Fugir fica pior. Cala a boca, me leva pro hotel. Rua Augusta, número... Porra. Ela mal consegue formular o endereço. A mente dela viaja rápido, revisitando todas as promessas sussurradas em quartos de hotel com cortinas pesadas. Nunca vou te abandonar, Lúcia. Minha fortuna é sua segurança. A segurança agora é um texto no celular, avisando que ela é uma criminosa em potencial. O celular vibra de novo. Dessa vez, a tela acende com o nome dela própria, estampado em negrito. Lúcia Home. É a casa dela. O telefone fixo. Quem estaria ligando? A empregada? Ou alguém entrou lá? O medo, frio e visceral, aperta o peito como uma mão de gelo. O anonimato se foi. O portão de ferro que a protegia do mundo não existe mais. Não atende não, dona. Se a armadilha, é pior se pegar o sinal. Ela olha para o aparelho, o nome piscando, chamando, implorando. É a vida antiga a puxando ela de volta para o fundo do poço. Ela quer jogar o telefone pela janela aberta, ver ele se espatifar no asfalto molhado junto com a restrição de circulação. Mas a mão não obedece. A mão fica estática, colada no tecido preto da bolsa, trêmula e inútil. Lúcia se encolhe no banco do táxi, fazendo-se pequena, tentando desaparecer no estofamento manchado. O carro faz uma curva brusca para desviar de um buraco, e a lancheira de um motoboy roça na lataria do carro, um som de metal raspando metal que soa como unhas arranhando um quadro negro. É o som do futuro dela sendo raspado. Tá difícil demais, dona. O trânsito parou de novo. Acho que a gente vai ter que descer antes. O motorista aponta para a frente. O semáforo está vermelho há um tempo indefinido, e uma multidão de manifestantes começa a atravessar a avenida, fechando a única via livre. Placas de papelão, faixas sujas de lama, rostos indignados batendo no vidro do táxi. O caos urbano engoliu a rota de fuga. Ela está encurralada. Atrás, o cemitério. Na frente, a revolta. Ao lado, o motorista que acha que ela é uma ladra. Na mão, uma pasta que agora vale menos do que o papel em que foi escrita. Eduardo a matou twice. Primeiro com a morte. Agora com essa herança envenenada que a deixa nua e exposta na rua. Com a chuva começando a bater forte no para-brisa, borrando a visão da cidade que ela pensava que fosse dela. O táxi solta um gemido rouco quando os freios mordem o asfalto úmido. O corpo de Lúcia é lançado para frente, o cinto de segurança cortando o pescoço com um golpe rápido. O movimento brusco faz a pasta preta deslizar um pouco sobre as coxas, o couro frio e liso roçando no nylon da meia calça. Lá fora, o céu parece ter desabado sobre a avenida. A garoa agora é uma cortina densa, cinza e opaca, transformando os faróis dos carros em manchas amareladas e borradas que se esticam pelo vidro sujo. Roberto aponta o queixo na direção do para-brisa, limpando um pequeno círculo com a palma da mão para enxergar melhor. Chegamos, dona. Teleiro cartório. O prédio amarelo ali. Fechou as portas ainda. Tá meio escuro embaixo. O prédio à frente é uma coluna de concreto deteriorada, manchado por fuligem e tempo. As janelas parecem olhos vazios de um esqueleto. Não há nada de majestoso ou nobre naquele lugar. É apenas mais uma burocracia feia e apertada no centro caótico da cidade, cercada por camelôs cobertos com lonas pretas e o cheiro acre de óleo queimado vindo do ônibus que encostou ao lado.
O ácido do estômago sobe, queimando a garganta de Lúcia. A realidade do ato bate nela com a força física de um tapa naquele momento. Não é um ato de amor romântico num gabinete climatizado. É sujeira. É entrar naquele prédio úmido e cheio de fungo para assinar a sentença de morte da reputação de uma família inteira. O motorista olha pelo retrovisor, os olhos apertados. Ele percebe o congelamento dela. As mãos dela estão imóveis sobre a pasta, os dedos pálidos afundados no material rígido, sem coragem nem de puxar a maçaneta. A senhora quer que eu dê uma volta? Pergunta ele, a voz baixa, tentando não tocar na ferida aberta, mas a curiosidade roendo a língua. Pelo visto, o pessoal lá do cemitério ainda não deve ter soltado o pau. O trânsito estava livre, mas o rádio tá falando de tumulto lá na Zona Sul. Bora de notícia. Lúcia engole em seco a saliva com gosto de metal. O ar dentro do táxi é viciado, uma mistura de desodorante de carro barato e o hálito de cigarro do motorista. Ela olha para o relógio no painel. 16h48. 12 minutos. O ponteiro vermelho dos segundos avança implacável, cortando o tempo como uma lâmina. Se ela subir agora, se ela entrar naquele corredor escuro e colocar os papéis no balcão, a vida dela muda para sempre. Não haverá mais Eduardo. Não haverá mais as ligações secretas de meia-noite, nem os presentes caros enviados por motoboy. Haverá apenas ela, Lúcia, a viúva pirata, a mulher que roubou a herança dos filhos. A solidão que ela sempre sentiu, mascarada pelo luxo do apartamento que ele pagava, vai se tornar absoluta, concreta, visível para todos. Ela fecha os olhos por um segundo. A escuridão é um alívio passageiro. Nela, ela não vê o prédio feio. Ela vê o rosto de Eduardo, morto, frio na caixa. Ele não vai estar lá para segurá-la quando os advogados da Helena destroçarem ela na imprensa. Ele não vai estar lá para explicar que ela não é uma vilã, que ela apenas cobrou uma dívida de 30 anos. A pasta parece ganhar peso, toneladas de papel e tinta pressionando suas coxas contra o banco de tecido gasto. A senhora tá bem? A voz de Roberto corta o ar. Ficou pálida, hein? Olha, se a senhora desistir disso, ninguém precisa saber. Eu só vi uma senhora chateada saindo de um enterro. O que acontece no táxi, fica no táxi. Essa é a lei da rua. A oferta é uma âncora. Uma corda de salvação atirada para um náufrago. Ela poderia aceitar. Poderia mandar ele virar o carro, levá-la para o apartamento vazio nos jardins, tomar um remédio, dormir e deixar os advogados da família cuidarem do resto. Seria o fim. O desaparecimento silencioso. A outra que some com a morte do dono. Seria a coisa mais fácil do mundo. A mão dela treme, um tremor fino que percorre o braço todo até a ponta dos dedos que tocam a maçaneta cromada. Ela puxa a mão de volta como se o metal estivesse fervendo. Ela percebe com uma clareza brutal que a faz querer vomitar, que a dor que ela sente agora não é culpa. É medo. Medo puro e simples de se expor. 30 anos se escondendo atrás de cortinas grossas e números privados, e agora ela tem que abrir a porta e caminhar sob a luz. A arrogância, a certeza cega de que o amor dela era maior e mais legítimo que o casamento oficial, treme, mas não quebra. Ela se agarra a essa convicção como náufrago se agarra a uma tábua. É o único resto do naufrágio. Se ela não for o amor verdadeiro, ela é o quê? Uma mulher que desperdiçou a vida? Uma idiota útil? Não. Ela não pode ser isso. Relógio. A voz dela sai rouca, arranhada, como se ela não a usasse há anos. Andando, Roberto. O motorista franze a testa, confuso. Como assim, dona? O relógio. Não pode parar. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, eu nunca existir. Ela olha novamente para o prédio. A luz da portaria acende, um clarão amarelado e fraco que faz as gotas de chuva brilharem como diamantes falsos. É feio. É burocrático. É o campo de batalha. Lúcia respira fundo, o ar úmido entrando e enchendo os pulmões, empurrando o ácido de volta para baixo. Ela aperta a pasta contra o peito, com força suficiente para deixar as marcas do couro gravadas na pele dos seios. É o escudo. É a arma. É a única coisa verdadeira que ela tem em um mundo de mentiras. Ela não está indo apenas buscar dinheiro. Ela está indo buscar o nome que o marido nunca lhe deu em público. Não precisa dar a volta, ela diz, e a mão dela, ainda trêmula, encontra o botão de destravamento da porta. O clique seco ecoa dentro do silêncio do táxi como um tiro. Desça o vidro, por favor. Vai chover muito daqui a pouco. O carro freou bruscamente, lançando a pasta preta para frente contra o painel. O pneu roçou na meio-fio, molhado de uma lama preta e oleosa. Lá fora, o barulho do asfalto era uma cacofonia de buzinas, marteladas pneumáticas vindas de uma reforma em frente, e o chiado constante de freios de ônibus. O cheiro de óleo queimado e poeira de tijolo entrou pela fresta da janela, grudando na garganta. O relógio digital no painel acendeu. 16h42. 18 minutos. O cartório fechava às 17 em ponto, com a rigidez de um caixão sendo lacrado. O táxi parou em frente a um edifício de pastel amarelado,
com as placas de latão das faculdades que ocupavam os andares superiores parecendo manchas de ferrugem na fachada. A entrada do cartório era uma boca escura no nível da rua, ladeada por pedestres que corriam com guarda-chuvas abertos, cabeças baixas, oprimidos pela pressão atmosférica. Lúcia estufou o peito, a gola do casaco de lã roçando no pescoço, irritante. As mãos geladas agarraram o couro da pasta com unhas brancas, tirando a peça do colo onde servira de escudo por toda a viagem. Roberto virou-se no banco, o rosto cansado, marcado pelas linhas da simpatia profissional e um desconforto genuíno. Ele olhou para o prédio, depois para os olhos dela, que teimavam em mirar o nada lá fora, através da chuva fina que borrava o vidro. É aqui, né? O 324. Tá cheio de trenzinho de advogado descendo o lance agora. Se a senhora vai pegar fila, melhor descer. A voz dele era um arrastar na consciência dela. O motorista era a sociedade agora. O juiz de rua. Lúcia respirou fundo, sentindo o cheiro de mofo do estofamento do carro misturado ao perfume caro que ela usava. Um perfume que Eduardo presenteava. O mesmo que a esposa dele provavelmente também usava. A ironia deixou o gosto amargo na boca. Quanto fica? A pergunta saiu mais áspera do que pretendia. O som da moeda batendo na mão de Roberto seria o selo do contrato. 28,50. Lúcia abriu a bolsa, as notas murchas de 50 saindo com dificuldade do cartão de crédito. O coração batia contra as costelas, um pássaro preso em gaiola de osso, não por medo, mas pela adrenalina antecipatória da execução. Ela entregou as notas sem olhar para o rosto dele, evitando o olhar de reprovação que não precisava ouvir. Pode ficar o troco. Vai ser um dia longo. Ela não esperou a resposta. O manípulo da porta emperrou antes de abrir com um estalo surdo. O ar gelado de uma tarde paulistana chuvosa invadiu o carro imediatamente, cravando na pele exposta do rosto. Lúcia desceu. O sapato de salto alto afundou em uma poça d'água escondida na calçada irregular. A água fria invadiu o solado, a sensação desagradável de molhar a meia subindo pelo tornozelo, mas ela não pisou errado. Manteve a espinha ereta, a postura de quem gerencia crises corporativas há 30 anos, a postura da outra. O peso da pasta mudou de ombro. No carro, ela era uma passageira, uma confissão. Na calçada, ela era uma ameaça camuflada. Lúcia olhou para cima. O prédio parecia maior, mais ameaçador. As janelas pareciam olhos de uma multidão invisível. Helena, os filhos, os parentes, os juízes, todos observando aquela mulher madura, de luto elegante, carregando a bomba atômica em documentos de papel semente. Roberto ainda olhava pelo espelho retrovisor, hesitante. O motor do carro roncava, um som gutural vibrando no chão. Boa sorte, dona. A vida é complicada. Lúcia não virou a cabeça. A arrogância moral, sua falha fatal, a cegou para qualquer empatia final. Ela não precisava de sorte. Ela precisava de justiça. Uma justiça fria, bancária. Ela caminhou para a porta de vidro, refletindo sua imagem distorcida. Uma mulher solitária, mas poderosa. A mão, ainda trêmula por um segundo, empurrou a porta pesada do cartório. O som de buzinas lá fora morreu, abafado pelo vidro espesso, substituído pelo silêncio sepulcral de ar-condicionado e vozes sussurradas de funcionários públicos. O táxi de Roberto, lá fora, bateu a seta e mergulhou de volta no fluxo cinza da marginal, levando embora o testemunho. Lúcia sorriu, um gesto fino e sem alegria, para o segurança do hall. O antagonista não era Helena. Nunca tinha sido. O antagonista era o vazio de 30 anos. E agora, com a batida do carimbo que viria a seguir, ela preencheria aquele vazio com a única coisa que o mundo respeitava. Propriedade. Ela pisou forte no mármore frio. A guerra começara. O ar-condicionado do cartório range com um chiado agudo, cortando o silêncio empoeirado da sala de espera. O cheiro de papel velho e umidade impregna as narinas, misturando-se ao perfume de sândalo que ainda teima em ficar na pele de Lúcia. O funcionário por trás do balcão de vidro riscado não levanta os olhos da tela do computador, batendo as teclas com unhas sujas de nicotina. O som da chuva lá fora é abafado, um ruído branco de fundo que apenas aumenta a sensação de claustrofobia. Protocolo 8900. Data de hoje. Assinatura reconhecida. O funcionário pega o carimbo pesado de ferro. O metal faz um som surdo contra a madeira da mesa antes de cair no papel. Zac. Pronto. Tá no sistema. Agora é oficial. Lúcia olha para o carimbo azul escuro na folha branca. O mundo lá fora não mudou. As buzinas na marginal ainda gritam, mas aqui, dentro deste quadrado de papel, o universo de Eduardo acabou de ser implodido. O funcionário empurra os papéis de volta através da guichê. Lúcia pega a pasta. O couro, antes quente e úmido na mão, agora parece gelado, uma carapaça rígida. Ela não sorri. Não há alívio no estômago, apenas uma pedra pesada que ocupa o lugar da ansiedade e o silêncio absoluto da vitória. Fica pronto em 3 dias úteis para a retirada da certidão. Não precisa esperar. O protocolo já serve. O brilho artificial da lâmpada reflete nos cabelos grisalhos dela.
Ela vira as costas sem olhar para trás. O sapato de salto alto ecoa no piso de mármore gasto. Tac, tac, tac. Cada passo é uma separação. A cada metro a sombra se dissolve e a exposição começa. Ela empurra a porta de vidro pesada da saída e o vento frio da tarde a atinge de frente. Lá fora, a garoa apertou. O cinza do céu desabou sobre o asfalto. O táxi de Roberto já virou a esquina, fundindo-se na mancha vermelha dos faróis que filam o engarrafamento da Avenida São João. O motorista mexe no rádio, tentando achar uma estação que tire o silêncio da cabine, que agora parece enorme demais. O cheiro do couro do banco de passageiro ainda guarda o perfume da mulher, uma lembrança fantasma da confissão que acabara de ouvir. Ela é louca, ele murmura, batendo no volante com a palma da mão, a pele áspera roçando no couro do volante. O retrovisor mostra apenas o rosto cansado dele mesmo e um ônibus lotado atrás. O taxímetro está zerado, mas a conta daquela corrida ele pagaria por muito tempo. Ele pega o copo de café morno no porta-copos. O líquido está amargo e frio. Ele acelera quando o sinal abre, entrando no fluxo caótico como se nada tivesse acontecido, apenas mais um dia na selva de pedra. No meio-fio, Lúcia para. O vento levanta a ponta do véu preto do chapéu, despentando os fios brancos. Ela olha para o prédio alto ao longe, a sede da empresa de Eduardo. De lá, eles nem sabem que o chão acabou de abrir. O celular dentro da bolsa vibra. 1 vez. 2. 3. 4. O zumbido frenético contra o espelho e os batons amassados é o grito de guerra da família que ela acabou de destruir. O som é agudo, insistente, desesperado. Ela respira fundo. O ar é gelado, úmido, cheira a poluição e esgoto, mas é o ar da verdade. Ela não tira o celular da bolsa. Ela deixa ele tocar até morrer. A vibração cessa. O silêncio volta. Ela estica o braço e sinaliza um outro táxi que passa vazio. Dessa vez, não é a furtiva correndo do enterro. É a mulher dona da fortuna, a vilã da história, pronta para ser vista. A porta do carro se abre. Ela desliza para dentro do banco de trás. Pro aeroporto. O voo sai em 1 hora. O motorista acena com a cabeça. O carro se move, se juntando à torrente de metal e luzes. Lúcia encosta a cabeça no vidro da janela. A cidade continua feia, cinzenta e barulhenta. O reflexo no vidro mostra uma mulher que ela não reconhece totalmente, mas que pela primeira vez em 30 anos existe. Ela fecha os olhos. A guerra começou. Se você curtiu essa história e quer ver mais roteiros intensos e cheios de camadas como esse, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Até a próxima.